Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente finalizou a parte de citologia e vai iniciar agora a parte de histologia animal, beleza? Galera, nesse módulo aí a gente vai ver tecido epitelial, aí o tecido epitelial de revestimento, aquele de secreção, aí depois disso vários tecidos, tecidos conjuntivos propriamente dito, especializados, e por fim, tecido muscular e tecido nervoso. Então a gente vai gastar um tempinho nisso. É um conteúdo um pouquinho enjoadinho, porque é muita decoreba, você tem que gravar algumas coisas, não tem jeito, você tem que saber imagem. Por exemplo, esses esquemas que vocês estão vendo na tela são esquemas representativos de tipo de tecido epitelial. Então você tem que saber como classificar esses tecidos e mal ou bem visualmente você tem que saber identificar. Beleza? Isso cai pouco nos vestibulares aqui do Rio, tá? Cai muito pouco no Enem, mas para vestibular que cobra é importante saber. Beleza? Então vamos lá. Primeira parte, o que é histologia? Tá? A histologia é nada mais nada menos do que o estudo dos tecidos. Histo vem de tecido e histologia vem de logos, que quer dizer estudo. Beleza? Mas o que seria um tecido? Vai ser um grupo de células semelhantes que desempenham a mesma função ou atividade especializada no seu organismo. Como assim? Eu tenho um conjunto de células que todas apresentam mais ou menos a mesma cara, o mesmo aspecto, tá? Visualmente falando, tá? E elas desempenham a mesma atividade, uma mesma função no seu organismo. Essas são células que se agregam formando um tecido. Beleza? Eu considero aquele conjunto de células similares que desempenham a mesma função como sendo um único tecido. Tá? Os tecidos que a gente vai ver, igual eu já estava falando para vocês no início, é o epitelial, tanto de revestimento como de secreção, o conjuntivo, que a gente vai ver que as funções variam de sustentação, armazenamento, imunidade e proteção, o muscular, que está relacionado ao movimento, tá? Que esse já é até um pouco fácil de se deduzir, e o nervoso também, transmissão de impulsos nervosos, coordenação das atividades celulares e toda aquela parte relacionada ao seu sistema nervoso, tá? Que também essa parte também é fácil de deduzir. Beleza? Quais são as características gerais quando a gente está falando de histologia? A gente está falando principalmente de tecido epitelial. São constituídas por células poliédricas. Tá? O que são células poliédricas? São células que vão ter um formato meio geométrico com vários lados. Tá? No contexto de tecido epitelial, estou falando de tecido epitelial e não tecidos de uma maneira geral, são células justapostas, ou seja, são células bem próximas, com pouco espaço entre elas, mas não uma parede de tijolos. É mais ou menos essa a ideia, tá? Elas vão se aderir firmemente umas às outras por meio de junções intercelulares, que é aquilo que a gente falou quando a gente falou de membrana plasmática. Você tem junções aderentes, tá? Que são, por exemplo, os desmossomos, as interdigitações, enfim, qualquer junção que gere uma adesão de uma célula com a outra, vão ser junções que estão muito presentes em células do tecido epitelial. Tá? Além, obviamente, das junções oclusivas ou junções ocludentes, né, naquela zona de oclusão, e junções comunicantes. Tá? Vai existir praticamente, vai existir muito pouco matriz extracelular, ou seja, praticamente não é possível observar essa matriz extracelular, que seria aquela substância que fica na parte de fora da célula. Imagina o sangue. O sangue é um tecido, tá? Só que é um tecido que a gente chama de tecido fluido, porque a matriz do sangue é fluida, é basicamente uma matriz líquida. E as células ficam imersas naquela matriz e são transportadas junto à própria matriz do sangue. A matriz do sangue é o plasma. Tá? No caso do tecido epitelial, você quase não percebe matriz extracelular, de tão pouca matriz que existe. Beleza? Mas essa matriz extracelular é toda a substância que fica fora da célula compondo aquele tecido. Beleza? Naquela analogia que eu fiz agora há pouco, de uma parede de tijolos, os tijolos são as células do tecido epitelial. Tá? A massa ou cimento que fica entre esses tijolos seria a matriz extracelular. Beleza? É um tecido que não possui vascularização, tá? Não é um tecido vascular, não tem vasos sanguíneos nesse tecido. Nicolas, então é um tecido morto? Não. Assim, você encontra até células mortas em determinada camada de um tecido epitelial. Por exemplo, nosso tecido epitelial da pele, tá, de revestimento, a última camada de células da nossa pele é morta. Mas a camada de células da nossa
tecido epitelial ali que está próximo à lâmina basal, já vou explicar o que é a lâmina basal, está próximo ao tecido conjuntivo, ou seja, está a parte mais abaixo do tecido epitelial da nossa pele, as células são vivas, tá? Nicolas, mas você não tem vascularização, como é que chega nutriente? Como é que chega oxigênio? É por meio de difusão do tecido conjuntivo que está abaixo do tecido epitelial. Então, eu sempre vou encontrar um tecido conjuntivo abaixo do tecido epitelial. Abaixo é um termo ruim, mas é aderido. Você tem tecido epitelial, seja ele acima, abaixo, do lado do outro, enfim, tecido epitelial, e junto a ele você tem um tecido conjuntivo. Entre o epitelial e o conjuntivo, você encontra uma coisa chamada de lâmina basal. Já vou explicar sobre isso também. Beleza? Apresenta uma superfície livre e uma superfície basal. A superfície livre é aquela que não tem nada aderido a ela. A superfície basal é justamente aquela superfície que você encontra a lâmina basal aderida a ela e junto a essa lâmina basal, o tecido conjuntivo que vai nutrir e sustentar o tecido epitelial. Tá? Estão alicerçados no tecido conjuntivo através de uma estrutura visível ao microscópio eletrônico, que é o que eu estou falando para vocês, que é a lâmina basal. Possui suprimento nervoso. O que isso quer dizer? Existem terminações nervosas no tecido epitelial. Ele é avascular? É. Ele não apresenta inervação? Está errado. Ele apresenta inervação. Tá? Tanto é que, se alguém encosta na sua pele, você sente. Tá? Você tem essa percepção nervosa. Se alguma coisa te espeta, você sente. Se tem alguma coisa quente na sua pele, você sente. Essas percepções são por meio das terminações nervosas. Beleza? E apresenta uma elevada capacidade de renovação, porque tem uma elevada taxa mitótica. O que é isso? Ela está fazendo mitose o tempo todo, o tempo todo. Tá? E a mitose, essa zona de multiplicação celular, ocorre próximo à lâmina basal. Beleza? Daqui a pouco no slide vai ter uma imagem, vai ficar mais claro isso para vocês. Beleza? Então vamos lá. A lâmina basal é uma estrutura eletrodensa. Tá? O que é eletrodensa? Quando a gente fala de análise ao microscópio, principalmente microscópio eletrônico, ele percebe diferença de densidade. Alguma coisa que não é tão densa no microscópio eletrônico, ela fica mais clara. Tá? Uma coisa mais densa no microscópio eletrônico, ela fica mais escura. Nicolas, o que é uma coisa densa e uma coisa não densa? Por exemplo, o seu sangue, se fosse visto no microscópio eletrônico, seria algo não denso. Já o seu osso seria algo mais denso. Consegue diferenciar isso? Uma coisa densa é uma coisa que você tem muita matéria agregada, muita matéria agrupada. Beleza? Então, a lâmina basal, você percebe um filamento, como se fosse uma membrana, abaixo do tecido epitelial. Tá? Ela vai ser composta, e você não precisa lembrar disso, especificamente colágeno 4, laminina, entactina e proteoglicanos. Daí foi só questão de detalhe mesmo. Só se aparecer esses termos para vocês, eu já ouvi falar, mas não precisa decorar isso, tá? Existem qualquer tecido que entre em contato com o tecido conjuntivo. Nicolas, ela não está entre o tecido conjuntivo e o tecido epitelial? Sim, porque na maioria das vezes o tecido epitelial está revestindo o tecido conjuntivo, tá? Seja em órgãos internos ou órgãos externos. Por exemplo, ela está revestindo a nossa pele, é um órgão externo. Mas quando você fala do seu tubo digestório ou da sua via respiratória, você tem órgãos internos que têm o tecido epitelial revestindo internamente esses órgãos. Beleza? Limita e controla a troca de macromoléculas entre essas células e o tecido conjuntivo. Ou seja, é por meio da lâmina basal, é através dessa lâmina basal que chega o sangue. Na verdade, não vai chegar o sangue em si, mas que chega os nutrientes, tá? Até o tecido epitelial. Uma prova de que esse tecido epitelial não é vascularizado, porque você já deve ter passado por isso alguma vez na sua vida. Para quem já fez unha, para quem já foi manicure, enfim, quando você pega o alicate de unha e começa a cortar assim aquela pelezinha. Aí, até então, tranquilo, não sangrou, não doeu, não fez nada. Aí, quando você puxa aquela pelezinha ou corta um pedaço ali, você tem um sangramento. Quando sangra é porque você atingiu o tecido conjuntivo. Até o tecido epitelial não existiria a possibilidade de sangrar. Ou quando você pega essa pelezinha do lado aqui do dedo e começa a puxar e sangra. Você tirou a camada do tecido epitelial e você atingiu o tecido conjuntivo. Beleza?
Ou também, se você em algum momento já fez aquilo que eu acho que toda criança já fez algum dia na vida, pegar um alfinete ou uma agulha e passar na pelezinha do dedo assim, deixar ela presa só pela pelezinha. Não estou dizendo para vocês tentarem. Não é para vocês tentarem. Só estou tentando contextualizar para vocês se um dia vocês já fizeram isso, tá? Porque eu acho que toda criança lá no ensino fundamental já fez, mas enfim. Pega um alfinetezinho ou uma agulha e passa assim somente na pelezinha. Você vai ver que não dói, você vai ver que não sangra e vai ficar preso pela pele. Essa parte que você perfurou, que você passou o alfinete ou agulha, é o seu tecido epitelial. Abaixo dele estaria o tecido conjuntivo. Se sangrar quando você fizer isso e doer, é porque você atingiu o tecido conjuntivo. Nicolas, mas não dói, você falou que o tecido epitelial tem terminação nervosa. Tem. Só que essa parte que você está perfurando ali, assim como essa parte que você corta quando está fazendo unha, é a parte do tecido epitelial que está mais acima, com as células mortas. Beleza? Por isso que ali nas células mortas não existe essa terminação nervosa. Tá? E o que vem a ser a membrana basal? Vai ser quando eu tenho a fusão de duas lâminas basais. Beleza? Todo o tecido conjuntivo vai ter revestindo a ele, em contato com ele, a lâmina basal. Quando você tem uma lâmina basal aqui e uma outra lâmina basal aqui, e elas estão em contato uma com a outra, existe uma fusão dessas lâminas basais e isso é chamado de membrana basal. Tá? Trata-se de uma camada especializada de materiais da matriz extracelular, contendo colágeno, e permite uma adesão flexível das células epiteliais dos tecidos de sustentação que são subjacentes, ou seja, que eles estão aderidos um próximo ao outro, vizinho ao outro. Este é responsável pela nutrição e sustentação do tecido epitelial. Então é mais ou menos como se fosse a mesma ideia da lâmina basal, só que ela não é uma única lâmina basal. A membrana basal é a fusão de duas lâminas basais, de dois tecidos, que são vizinhos, são adjacentes. Beleza? Agora a gente vai para especializações da membrana. Tá? O que são especializações da membrana? A gente viu isso também quando a gente trabalhou a parte de membrana plasmática. Tá? Especializações de membrana, você tem aí com função de vedação, que são as junções oclusivas, que formam aquela zônula de oclusão na parte de cima ali das células. Né? É muito comum você encontrar isso, por exemplo, essa representação das células do tecido epitelial intestinal. Junções com função de adesão, que você tem aí as junções de adesão, que são principalmente os desmossomos, mas tem interdigitações também, né? Que são aquelas dobras da membrana, uma em direção, partindo de uma célula em direção a outra célula e vice-versa. Junções comunicantes, que o próprio nome já diz, permite comunicação entre essas células do tecido epitelial. Tá? E aqui naquela imagem que eu também já trouxe para vocês quando a gente falou de membrana plasmática. Essas são os tipos de junções e aqui seria um esquema representativo dessas junções. Aqui ele está representando uma célula do meio e uma outra célula aqui. Tá? Repara aqui embaixo amarelinho, é a lâmina basal. Beleza? Aqui, essa que ele chamou de matriz extracelular, aqui embaixo você encontraria o tecido conjuntivo. Então aqui é tecido conjuntivo, em amarelinho lâmina basal, e aqui em cima tecido epitelial. Aqui ele está representando hipoteticamente um tecido epitelial de revestimento lá do seu intestino. Você percebe aqui, por exemplo, as microvilosidades presentes aqui em cima, que são essas dobras da membrana. Nessa região do topo das células aqui, voltada ao lúmen do intestino, a cavidade do intestino, né? Você tem aqui a junção oclusiva, formando a zônula de oclusão. Tá? Vai formar uma barreira impedindo que nutrientes, bactérias, excretas, qualquer coisa entre por entre as células e chegue até aqui a lâmina basal ou até mesmo o tecido conjuntivo. Você tem aqui as junções aderentes, que vão ser junções que vão literalmente segurar uma célula na outra, como se estivesse prendendo uma célula na outra. Os desmossomos, que também são junções aderentes, e aqui junções comunicantes. E esses camaradas aqui, que está sem o nome aqui, são os M-desmossomos. É como se fosse um desmossomo, só que o desmossomo ele tem duas partes. Uma de uma célula e a outra de outra célula. São duas partes que se ligam. Imagina um botão daquelas camisas que tem botão de pressão, sabe? Que você encaixa um no outro e aperta assim, eles se conectam. Então, os desmossomos funcionam assim. Os M-desmossomos, eles vão se ligar à lâmina basal. E a lâmina basal não vai ter outra porção
do desmossomo. Por isso que ele é chamado de M-desmossomo. M quer dizer parcial ou meio, quer dizer metade. Tá? Então, isso aqui é um desmossomo inteiro que liga uma célula a outra. Isso aqui é como se fosse a metade de um desmossomo, que liga a célula à lâmina basal. Beleza? Vamos lá, quais são as funções do nosso tecido epitelial, que a gente também pode chamar de epitélio? Você tem função de revestimento, seja interno ou externo, igual eu já falei para vocês um pouco antes, né? Proteção, absorção, secreção, percepção sensorial, contração e transporte transcelular. Tá? Esse transporte transcelular é através das células. Tá? Proteção, você tem a epiderme, por exemplo. Não é só a epiderme, ela é mais usada quando a gente está tratando de proteção. Tá? É a mais comentada. A absorção, você tem isso nos intestinos e nos túbulos renais, que é aquilo que a gente vai ver em fisiologia, quando a gente vai vendo o néfron, você tem ali túbulo contorcido proximal, túbulo contorcido distal, ali também ocorre absorção, tá? Também você vai ter um tecido epitelial de revestimento ali. Tecido epitelial de absorção ali. Secreção, você encontra, por exemplo, no seu intestino, você tem um epitélio de secreção. Percepção sensorial é por meio do neuroepitélio olfativo e gustativo. Então, você tem o epitélio da sua língua, o epitélio da sua cavidade nasal, eles são epitélios que percebem, são sensoriais, eles percebem, no caso do nariz, o olfato, no caso da boca, o paladar. Tá? Contração são células mioepiteliais. Mio vem de músculo, tá? É como se você tivesse, não, você tem células que são como se fossem células musculares e epiteliais ao mesmo tempo. Ou seja, é um epitélio que consegue contrair e relaxar. E esse é o transporte transcelular, que é o transporte através das células. Beleza? Quais são esses tipos de epitélios, então? Epitélio de revestimento, que vai garantir a proteção e revestimento de superfícies e cavidades do corpo. Epitélio glandular, tá? Que são células especializadas basicamente na produção e liberação de secreções, tá? E, portanto, esses epitélios vão formar as glândulas, que você conhece como glândulas endócrinas e exócrinas, e o neuroepitélio, que são essas células especializadas na captação de estímulos provenientes do ambiente, como o paladar e o olfato. Esse neuroepitélio eu nunca vi cair em prova, então a gente vai deixar isso de lado, a gente não vai ver isso daí, beleza? A gente vai focar em epitélio de revestimento e epitélio glandular, que são os mais importantes. Começando então, como que a gente vai identificar o tecido epitelial? Existem, para a classificação e identificação do tecido epitelial, 3 critérios básicos. O primeiro, com relação ao número de camadas celulares. Ou seja, o epitélio que tem uma única camada de células é um epitélio simples. O epitélio que tem mais de uma camada de células, ele é chamado de epitélio estratificado ou pluriestratificado. Tanto faz os termos, tá? Em um epitélio que ele tem uma única camada de célula, mas ele tem aspecto de mais de uma camada de célula, por que ele vai ter o aspecto de mais de uma camada de célula? Porque os núcleos não estão na mesma altura. Você tem uma única camada de célula, só que tem uns núcleos mais abaixo, os núcleos mais acima, os núcleos mais no meio. Aí dá a ilusão de que você está vendo mais de uma camada de células. Mas não é uma única camada com núcleos em posições diferentes, em alturas diferentes. Esse daí é chamado de pseudo-estratificado. Lembre-se que pseudo quer dizer falso. Então eu tenho um tecido epitelial falso estratificado. Tá? Nicolas, eu posso usar um falso estratificado? Não, tem que ser o pseudo-estratificado o nome. Beleza? Segundo critério de classificação, com relação à forma das células. Tá? O mais importante que você tem que situar aí, a forma da célula, que é importante para mim, é a primeira camada do tecido epitelial. Por que a primeira camada que eu estou falando isso? Porque existem epitélios estratificados. Nos epitélios estratificados, a primeira camada vai ter a forma que é importante para que eu analise e classifique aquele epitélio. As outras camadas vão apresentar qualquer formato de célula que vai ser diferente da primeira camada. Nicolas, mas a primeira camada apresentou células achatadas, que eu chamo de escamosas ou pavimentosas. E as outras células são redondas, são cilíndricas. Cilíndricas não, são esféricas. E eu vou chamar isso de achatado? Vai chamar de achatado, você vai chamar de pavimentoso ou escamoso. Desde que a primeira camada de célula
apresente aquele padrão. Você tem que analisar essa primeira camada. É a única que você leva em consideração. Independente se o epitélio é simples, só tem uma única camada mesmo, ou estratificado, ou pseudoestratificado. No caso, o pseudo só tem uma, mas aparenta ter mais de uma. No caso do estratificado, você tem mais de uma camada. Beleza? Então, o segundo critério com relação à forma da célula. Células achatadas, tá? Você chama de escamosas ou pavimentosas. Beleza? Células cúbicas ou cuboidais. O próprio nome já diz. Apresenta um formato cúbico, tá? Um formato como se fosse um cubo, literalmente. E você apresenta aí... Isso daí eu já falei com vocês também, eu não sei se vocês vão lembrar, mas o núcleo ele acompanha o eixo da célula. Então, uma célula achatada vai ter um núcleo mais achatado. Uma célula cúbica vai ter, obviamente, não um núcleo cúbico, mas um núcleo arredondado. Tá? Você tem células prismáticas, colunares ou cilíndricas. Como o nome já diz, ela vai ter um formato meio de pilastra, meio de cilindro. Elas são chamadas de prismáticas, colunares ou cilíndricas. Beleza? Você vai ter então uma célula mais alongada e o núcleo vai acompanhar um eixo e vai ser mais alongado. E você tem células transicionais, são células de transição. Isso ocorre muito, mas muito, muito frequente mesmo no seu tecido da bexiga. Porque a sua bexiga, ela, quando você acabou de urinar, ela está no menor tamanho possível dela. Então as células estão relaxadas, digamos assim. Na medida que você vai enchendo a sua bexiga de líquido, ela vai aumentando de volume e ela vai aumentando o seu tamanho. Então ela vai empurrando essas células da própria parede da bexiga e essas células tendem a se esticar. Então elas vão mudando a sua forma conforme você vai enchendo e esvaziando a bexiga. Tá? O mais comum que eu tenho de células transicionais é em relação à bexiga. Beleza? E nosso terceiro critério de classificação é com a presença de alguma especialização da superfície. Como assim, Nicolas, especialização da superfície? Podem apresentar cílios ou uma deposição de queratina. Lembrando que queratina é uma proteína, tá? Diferente de quitina, que é um carboidrato. Quitina é aquilo que você viu lá na parede celular de fungos e no exoesqueleto de artrópodes. Queratina é uma proteína que a gente produz, que a gente tem, por exemplo, para compor as nossas unhas, os nossos cabelos, pelos e revestindo o nosso tecido epitelial. Beleza? E é justamente por isso que as células do tecido epitelial da nossa pele morrem, porque existe um acúmulo, uma deposição de queratina nessas células, que essas células vão também morrendo e se afastando da lâmina basal, onde ocorre a nutrição e a manutenção dessas células. Beleza? Então, alguns tecidos podem ser queratinizados e outros tecidos podem ser ciliados. E esses cílios não tem nada a ver com os cílios dos olhos, tá? Eu estou falando a nível de célula. A célula apresenta cílios. Eu tenho isso, por exemplo, na traqueia, tá? Pessoas que são fumantes de longa data, elas têm dificuldade em manter movimentos comuns que ocorrem na sua traqueia. Sua traqueia ela não vai se mexer, tá? Sua traqueia ela apresenta anéis de cartilagem para manter o formato e não alterar esse formato dela, que é como se fosse um tubo. Só que ao tempo todo você tem a produção de muco na sua via respiratória. Tá? Para umidificar e lubrificar ali a sua via respiratória. O que acontece? Esse muco pode naturalmente ir escorrendo e chegar nos seus pulmões. Para evitar que isso aconteça, que você pode desenvolver, por exemplo, uma infecção pulmonar, uma pneumonia, por exemplo, por conta do acúmulo de líquido ali, que vai impedir as trocas gasosas ou vai dificultar, pelo menos, essas trocas gasosas, existem cílios que vão ficar batendo e vão ficar empurrando esse muco de volta para cima. Tá? De volta para a região superior da sua via respiratória, evitando que esse muco chegue até os pulmões, até os seus alvéolos. Tá? Uma pessoa que é fumante de longa data é uma pessoa que está atacando fumaça quente e tóxica para dentro dos alvéolos, mas para até chegar nos alvéolos pulmonares, passa pela sua via respiratória, passa pela sua traqueia. O que acontece? Essa fumaça quente e tóxica vai matando o seu tecido epitelial de revestimento da traqueia. Então, não existem mais os cílios ou os cílios são defeituosos. Essa pessoa que é fumante por muito tempo, ela costuma pigarrear, ela costuma ter pigarro, que é aquele pessoal que fica com a garganta o tempo todo. Chega um ponto que a pessoa está pigarreando tanto que ela chega a tossir.
Ah, Nicolas, mas eu já pigarreei por conta de gripe, por conta de resfriado. Sim, porque você estava produzindo tanto muco que esses cílios do epitélio da traqueia não tiveram eficiência para movimentar todo o muco de volta para a região superior da via respiratória. E ele estava chegando até os pulmões. Então é um reflexo normal esse pigarro e essa tosse, que vai ser uma tosse encatarrada. Isso daí é um ato reflexo do seu organismo para evitar o acúmulo de secreções dentro do seu pulmão, beleza? Que podem gerar prejuízo aí. Então vamos analisar um pouco a cara dos tecidos, porque eu falei, dei as características todas, mas vocês não estavam vendo nada. Então vamos lá, esse primeiro aqui é um simples escamoso. Como é que eu sei isso? As células são achatadas, beleza? Com o núcleo achatado, e só tem uma camada de células. Esse outro aqui, eu tenho simples cuboidal ou simples cúbico. Como é que eu sei disso? Só tem uma camada de células, as células têm um formato cúbico e o núcleo é esférico. Esse outro aqui é simples colunar, ou simples prismático, ou simples cilíndrico. Como é que eu sei disso? Só tem uma camada de célula, as células têm um formato colunar, cilíndrico ou prismático, e esse núcleo é alongado acompanhando o eixo principal dessa célula. Esse outro aqui é estratificado pavimentoso ou estratificado escamoso, tá? Como é que eu sei disso? A primeira camada de célula, lembra assim, isso aqui parece até uma entre cúbica e colunar, tá? Se eu for considerar essa daqui. Essas outras aqui não tem nenhuma forma definida, mas se você olhar a primeira camada, olha lá, as células são achatadas, beleza? Com o núcleo achatado. Então eu considero que é escamoso ou achatado ou pavimentoso, tá? E é estratificado porque possui mais de uma camada. Esse daqui é cúbico estratificado, tá? Ah, Nicolas, mas esse cúbico estratificado, tanto a primeira quanto a segunda camada, as células mantiveram a mesma forma, independente disso, tá? Ela pode manter a mesma forma ou não. Você tem que analisar a primeira camada de célula, tá? E esse daqui é o pseudoestratificado colunar. Se você reparar, ó, só apresenta uma camada de célula. Nicolas, como é que só apresenta uma camada aqui? Ó? Essa célula termina aqui. Essa outra célula termina aqui. Ela não vai até lá em cima. Então não é uma única camada. Você tem uma aqui e uma outra aqui. Sabe por que é a única camada? Porque todas as células tocam a lâmina basal. Se todas as células tocam a lâmina basal, é uma única camada. Eu só considero que eu tenho mais de uma camada no meu tecido epitelial se eu tiver células que não chegam até a lâmina basal, que não se encostam, que não tocam a lâmina basal. Beleza? Lembrando que a lâmina basal estaria aqui embaixo, tá? Onde eu estou passando o cursor. Aqui embaixo, ó. O perdão, gente. E aqui embaixo também, tá? E esse daqui é o transicional. Nicolas, como é que eu sei que ele é o transicional? Porque todas as células aqui da primeira camada aparecem com o mesmo formato. Qual é o formato? Que formato seria esse? Esse daqui é um formato de tijolo. Não existe um formato de tijolo. Isso daqui não é cúbico, isso daqui não é achatado, isso daqui não é colunar. Eu só tenho essas possibilidades. Se essa daqui não assume nenhuma dessas formas, ele só pode ser o transicional. Beleza? Aí aqui eu tenho uma outra imagem que mostra, assim, com alguns detalhes a mais. Aqui o epitélio simples escamoso ou pavimentoso, tá? Em verdinho a lâmina basal, ó, aqui embaixo. E aqui, ó, ele está mostrando epitélio simples cúbico. Se você reparar, isso daqui é, por exemplo, um ducto. É um ducto, um túbulo, perdão. Túbulo contorcido proximal, túbulo contorcido distal. Você vê esse formatinho aqui, tá? E o epitélio, ou perdão, a lâmina basal ela é externa, tá vendo? Aqui dentro corre a absorção. Tá passando líquido aqui e ocorrendo a absorção. E aqui fora a lâmina basal. Aqui você tem epitélio simples prismático, tá? Você tem aqui a lâmina basal aqui embaixo. E esse aqui você tem um epitélio pseudoestratificado. Lembra que eu falei para vocês? Ó, todas as células tocam a lâmina basal. Tá? Mesmo as células que não chegam até lá na superfície, até aqui essa parte que que tem uns cílios aqui que você consegue perceber, tá? Essa célula não chega lá, mas ela toca a lâmina basal. Então é o epitélio pseudoestratificado. Esse daqui é o epitélio estratificado plano.
Nicolas, o que é isso? O plano também é outro termo para escamoso ou para pavimentoso, beleza? Então, epitélio estratificado pavimentoso, você poderia falar. Esse daqui também é o epitélio estratificado pavimentoso ou epitélio estratificado escamoso. Só que, além disso, ele tem a produção de queratina, ele tem o acúmulo de queratina, ele tem uma especialização de queratina aqui. Então, eu chamo de epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. Beleza? E esses daqui são os estratificados. Até aqui, esses 4 aqui de cima eram simples. Esses 5 aqui de baixo, esses 2 mais esses 3, são estratificados. Eu tenho epitélio estratificado prismático, tá? Células da primeira camada são mais alongadas, formato de prisma, e as células aqui de baixo já não assumem o mesmo formato. Epitélio estratificado cúbico, tá? Todas vão apresentar mais ou menos o mesmo formato. E olha como esse daqui tem uma cara toda diferente. Você não consegue ver um padrão de forma dessas células. Nem na primeira camada, nem em qualquer outra camada. Esse é o epitélio de transição. Beleza? Tenho mais algumas imagens aí para mostrar para vocês. Por exemplo, a relação da função desse epitélio com a sua localização. Tá? Epitélio pseudoestratificado ciliado, que é esse que você está vendo aqui, ó. Ele vai ser encontrado nas fossas nasais, traqueias e brônquios. Lembra que os cílios estão presentes para quê? Para que evite a deposição, o acúmulo ou mesmo a chegada do muco e de qualquer secreção no interior dos seus pulmões. Então, fossas nasais, esses cílios vão filtrar o ar que está entrando. Na traqueia e nos brônquios, a principal função é esse batimento para voltar com esse muco, essa secreção, para a região superior da via respiratória, evitando que esse muco se acumule então nos pulmões, nos alvéolos. Você tem um simples pavimentoso, tá? Que é a camada de tecido epitelial mais fina que você vai encontrar é a simples pavimentosa. Você encontra nos alvéolos pulmonares, revestindo os vasos sanguíneos, principalmente os capilares sanguíneos, tá? Que é a região que a gente chama de endotélio, tá? E os vasos linfáticos. Todas as 3 regiões, alvéolos, capilares e endotélio, e vasos linfáticos, tem que permitir grande movimentação de substâncias de dentro para fora, assim como de fora para dentro. Difusão, que é a troca de hematose, né? Que é a troca de gás carbônico com gás oxigênio. Sai o gás carbônico do seu sangue em direção aos alvéolos, entra o gás oxigênio dos alvéolos em direção ao seu sangue. É por meio dos alvéolos dos capilares. Tem que permitir essa troca. Beleza? E assim por diante. Simples cúbico, os túbulos renais que eu tinha falado para vocês, contorcido distal, contorcido proximal, tá? Também garantem absorção, tá? Só que não vai ser um movimento de absorção tão grande quanto o simples pavimentoso vai necessitar, tá? Simples prismático no seu estômago, tá? E você vai ter células secretoras aqui, que a gente vai ver isso quando estiver vendo, usando a parte de epitélio secretor, beleza? Vai formar células caliciformes aqui que são secretoras, que produzem tanto a mucina, que é uma camada de muco que vai revestir aqui essa parte do epitélio, como também a própria ácido clorídrico, pepsina e assim por diante, os componentes básicos do suco gástrico. Epitélios que vão ser formados por várias camadas de células. Até aqui eram epitélios de uma única camada, tá? Aqui várias camadas. Você tem o epitélio estratificado pavimentoso, que você vai encontrar na pele, na boca e no esôfago. Na sua pele, ele vai ser estratificado pavimentoso queratinizado, tá? Na parte externa do seu corpo. Na boca e no esôfago são mucosas. Na mucosa, o epitélio ainda vai ser estratificado, ainda vai ser pavimentoso, só que ele não é queratinizado, tá? Então, na mucosa bucal, na mucosa nasal, na mucosa genital, anal, qualquer mucosa que você estiver falando, tá? Você tem ali um tecido estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Já na nossa pele, também vai ser tecido estratificado, pavimentoso, só que na pele vai ser queratinizado, tá? Porque a queratina confere uma proteção contra a abrasão, contra, tipo, arranhar, atrito e coisas do tipo, que é muito mais comum na região externa do seu organismo do que nas mucosas do seu organismo, tá?
Na bexiga urinária, é aquele epitélio estratificado de transição, ou pode ser simplesmente chamado de epitélio de transição, beleza? E na uretra você tem o epitélio estratificado prismático, beleza? Uretra, que é aquela região por onde vai sair o seu xixi, beleza? E por último aí, é aquela relaçãozinha que eu estava falando com vocês já, só que em relação a alguns outros tecidos, né? Você tem aqui, ó, o epitélio simples escamoso, vai ter naquelas regiões dos sacos aéreos sacos aéreos não, dos alvéolos pulmonares, alguns vasos sanguíneos, principalmente os capilares, e nos vasos linfáticos, que vai permitir uma grande troca de materiais, principalmente por difusão dessas substâncias. Simples cúbico, tá? Você vai encontrar ali naquela região que eu falei para vocês dos túbulos renais, tá? Que vai estar relacionado a secreções e absorções de substâncias, tá? Secreção e absorção. Simples colunar ciliado, na parte da via aérea, desde das suas cavidades nasais, traqueia até os seus brônquios, tá? Que vai estar relacionado à absorção, secreção desse muco e controle desse muco, do movimento desse muco, né? Pseudoestratificado colunar, também ciliado, tá? Você vai encontrar isso daí na traqueia, tá? Ah, Nicolas, mas daqui você não encontra na traqueia? Então, você vai encontrar, como é que eu vou dizer? Uma transição desse tecido. De uma região do brônquio, você vai encontrar o colunar ciliado, simples colunar ciliado. Dependendo da região da traqueia que se conecta ao brônquio, você já encontra o pseudoestratificado colunar ciliado. Beleza? Que também vai ter função de secretar substâncias e esse batimento ciliar vai controlar o movimento desse muco, né? Estratificado escamoso, tá? Você vai encontrar nas mucosas, beleza? Que vai proteger contra abrasão, mas não vai ter uma eficiência tão boa para proteção contra abrasão em relação ao epitélio, ao tecido epitelial estratificado, escamoso ou pavimentoso queratinizado, que é o que tem na nossa pele. Esse tem uma proteção muito maior contra a abrasão. Estratificado cúbico, tá? Você vai encontrar nas glândulas, próximo das glândulas, né? Glândulas salivares, glândulas sudoríparas e glândulas mamárias, tá? Eles vão estar próximo a elas. Vai estar relacionado à proteção dessas glândulas. Você tem o estratificado colunar, tá? Que ele vai estar na uretra, que vai estar relacionado à secreção e proteção lá do seu canal uretral. E você tem o de transição, epitélio de transição, que você encontra na bexiga, pode estar associado à ureter e até chegar próximo à uretra, tá? Que vai permitir uma expansão e uma redução da área do volume, né, desse órgão. Galera, eu vou fechar por aqui para não ficar muito extenso. Basicamente, tecido epitelial de revestimento já foi tudo. O próximo que a gente vai ver é tecido epitelial glandular ou tecido epitelial de secreção. Valeu? Grande abraço e bons estudos!